E agora a gente vai pro quadro gostosinho, que é o que eu mais gosto, que é o 9 perguntas e meia de amor. Vamos lá, é o momento que eu leio aqui no papel para trazer toda uma espontaneidade. Denise, você e seu companheiro são um casal que ainda se olha super apaixonado depois de 30 anos. Não, eu já fiz essa pergunta, hein? Já foi essa pergunta. Então, eu vou ter que avisar a pessoa que está nos ouvindo e nos assistindo que vão ser 8 perguntas e meia de amor, porque essa já foi. Porque eu já perguntei se vocês têm ataque de riso. Já foi essa pergunta, já respondi. Perguntei lá na frente, arrasamos. Essa é uma pergunta boa, me senti muito inteligente fazendo. É a seguinte: você me parece cercada de amor, de paixão, de tesão, de todos os lados. Mas para ser artista, a gente precisa de solidão. Como é que você exerce sua solidão? Ah, isso é verdade. Precisa, né? Aliás, é uma crise atual minha, assim, porque com tanta coisa junto, a peça e tal, né? E a família sempre é uma coisa que você quer ficar, mas ao mesmo tempo você quer sair, né? Sim. Você Você resumiu o que é a família. É uma coisa que você quer muito ficar e você quer muito sair. Quando a minha filha nasceu, minha mãe falou pra mim: agora você vai entender o motivo pelo qual uma mãe sempre quer fugir de casa e o motivo exato pelo qual ela jamais abandona. Nossa, perfeito. É perfeito, eu achei muito bom. Porque você fica nessa dualidade o tempo inteiro, principalmente quando você é uma pessoa que sonha e tem um trabalho vinculado com o seu ideal, né? Então aquilo te leva, né, muito. Então eu ando muito pela rua sozinha. Eu dou uns perdidos, assim, de ir ao cinema à tarde, sozinha. Adoro ir ao cinema sozinha. Ah, é bom demais. E viajar sozinha, você gosta? Eu, de vez em quando eu chego em casa, assim, e bato a porta e eu percebo que não tem ninguém. É uma alegria. Aí eu falo, ai, que bom, eles vão chegar só depois. E aí eu aproveito esses momentos, assim. Eu preciso de solidão, eu sou uma pessoa que gosta de ficar sozinha. Também. Mas tem uma coisa ridícula que, assim, quando minha filha dorme... E eu penso, meu Deus, agora eu tenho, sei lá, ela dorme 9 da noite, eu tenho até meia-noite só pra mim, sabe? E já aconteceu várias vezes, eu falo, vou ver muita série, vou ler livro, vou fazer ginástica. Sabe o que eu fico fazendo? Vendo foto dela, da minha filha. Tipo, ai, que saudade, dormiu. É muito ridículo. Mas é de outra maneira, aí você tá com você, né? Sim. É a nossa solidão pra quem escreve, pra você que é artista, é muito... eu sinto falta disso. Eu tenho tanta coisa na minha cabeça, Tati, eu queria tanto voltar a escrever, porque quando eu escrevia na Folha, eu sempre falo que eu escrevo com uma arma na cabeça. Eu só escrevo por causa do deadline. Eu também. E eu entrego no deadline e quando não estico o deadline. Se ninguém briga comigo, eu não faço nada. Se ninguém briga comigo, eu não escrevo. E o escrever, para mim, quando é difícil sentar e difícil sair dali. Sim. Quando eu começo a escrever, eu não quero sair dali. É uma delícia, adoro. É uma mas delícia. O problema, começar é sempre um problema, então eu não começo. Então, e eu sinto que essa falta de solidão que escrever me proporcionava, eu precisava estar sozinha, né, para aquilo. Eu sinto falta disso hoje, desse tracinho do Word piscando lá para mim. Divide o escritório comigo. Eu aluguei um escritório do lado da sua casa. Ah, não, mas você tem um escritório lá no térreo. Vai falar a gente vai ficar conversando o dia inteiro. Não quero. Não, então não. Então vamos para a próxima. A gente está vivendo uma nova onda feminista, pelo menos aqui no Brasil, e dentro de uma bolha mais progressista, enfim, né? Eu sinto que ela começou a ter uns 10 anos, mais ou menos 12, e para mim ela trouxe muito gatilho. Ela fez você lembrar de coisas que viveu mais nova e pensar, nossa, eu não sabia mais aquilo que eu vivi mais nova. Aquele cara, ele era um cara abusivo. Total. Te fez? Muitos, te deu esses gatilhos? Nós, né? Eu acho que nossa, para mim trouxe muito. Muito, muito. E teve algum que você chegou a conversar? Muito, teve. Eu liguei pra ele e falei, você era um boy lixo. Eu acho muito louco. Não, mas conversar agora, de ligar e falar, não. olha só, há 30 anos atrás eu queria te dizer que você foi um merda. Isso eu acho, assim, é horrível falar isso. Não é horrível, mas assim, a gente... Essa coisa do retroativo, né? Acho que a gente tem que tomar muito cuidado também. Mas ao mesmo porque às vezes estávamos todos em outro momento. Não é outro momento, uma cegueira, mas era abusivo sim. Mas talvez a gente esse julgamento da internet, esse tribunal público da internet a toda hora, eu acho que muitas vezes no retroativo ele tem que tomar cuidado porque ele peca em falta de generosidade, de compreensão, de contextualização. É tipo cancelar um filme de 50 anos atrás. Diálogos de um filme. Eu acho que a gente tem que, como diz, apresentar aquilo, aprender com aquilo, falar sobre aquilo. Se eu encontrasse esse cara hoje, eu falaria...
né? cotovelada no olho e Não uma falar conversinha. assim, é louco, você sabe que eu nunca pensei sobre isso, né? E ambos, nós dois caímos ali uma ficha sobre a coisa. Mas eu acho que que bom que a gente está acordando. Vamos para a próxima. Pergunta polêmica. Eu namoro com o André, que você conhece, né? Que você gosta muito dele, porque ele é essa pessoa maravilhosa. Eu sou muito apaixonada, sou fiel, tá tudo certo. Mas eu tenho uma coisa que eu queria saber se você tem também. Que é assim, durante o dia, você tá aqui comigo, ou você vai numa reunião, você sai com amigas. E não tô dizendo só com homem, mulher. Tem pessoas que, ao longo do dia, isso dura 5 minutos, você se apaixona pela pessoa. Não significa que você vai trair. Sim. Eu me apaixono o tempo inteiro. O que é isso? Isso é. Eu deveria ter um relacionamento aberto, você acha? Porque eu me apaixono, me apaixono. Mas isso é todo mundo. É normal, Talvez não desculpa. coloquem em palavras como você, né? Mas a vida é isso. Eu saio de uma reunião e falo, meu Deus, conexões que homem inteligente, que não sei o quê. Eu volto para casa. Aí passou, já não lembro o nome da pessoa. 10 minutos depois. E aquilo te dá um sal na vida. Isso. Quando você encontra alguém que faz isso com você, né? Como diz, a chama da vida, na verdade, vamos combinar, Tati, a vida é isso. É isso. Essas centelhas dos encontros. Sim. Que são centelhas. Isso pode virar uma paixão, né? Mas, assim, você, às vezes, encontra pessoas que você tem um dia com ela ou um encontro passa e você fala, nossa, eu ficaria mais aqui, né? Eu fui para um retiro espiritual delicioso com o André. Não, retiro espiritual eu tô brincando, mas aquele. Já ouviu falar do Ponto de Luz? Que é um hotel. Aliás, paga a gente aqui que eu tô fazendo propaganda. 5 mil Ponto de Luz. E eu fui pra lá pra meditar, ficar numa boa e tal. No primeiro dia, uma menina super tagarela olhou pra mim e falou: Eu te conheço, você tem um podcast. E lá no podcast você falou um negócio. E ela começou a falar comigo. E ela era. Não sei explicar. Deu 10 minutos dessa ser humana. Eu olhei pro André e falei, você se fudeu, eu tô completamente apaixonada por essa menina. Eu grudei nela o retiro espiritual inteiro. O André falava, oi, eu vim com você, a gente namora. Eu queria ir na piscina com a menina, eu fiquei. A gente voltou pra São Paulo e não para de se falar. E assim, nem sempre é uma coisa sexual, mas assim, eu fiquei encantada. Eu falei, nossa, olha isso aqui, ó, essa força da natureza. Tipo, a menina é interessante, inteligente, engraçada. Fiquei encantada por ela. Eu tô há 2 meses obcecada pela pessoa. Olha que palavra boa, né? Encantamento. Tem um negócio do Einstein, que o Einstein fala, que eu adoro, que ele fala assim, a gente não pode deixar de maravilhar-se. Sim. De maravilhar-se. A gente usa pouco essa palavra, inclusive, né? A vida é uma maravilha, assim. Tá, Sim. Tudo aí, tem um monte de coisa ruim. Então, beleza. Então, eu tô me apaixonando por geral. Isso, encantamento. Então, beleza. É o meu... Tô bem, tá tudo certo. Tô fazendo nada de errado. Olha só, a pergunta 5 a gente também já fez, vamos pular. Já fiz a pergunta 5, vou pular. Então, vamos para a pergunta 6, que isso aí é muito bizarro, assim. Quando a gente googla seu nome, eu já googlei nome de várias pessoas e é sempre isso, né? Denise Fraga, a primeira coisa é marido e a segunda é idade. O que acontece com as pessoas? Com todo o seu trabalho, com tudo que você tem de maravilhoso, você joga Denise Fraga no Google, quem é o marido e qual a sua idade? Tipo, só interessa as pessoas... Será que se botar o marido tem também a mulher? Se botar Ou Luiz é uma Vilas... coisa machista? Não, sempre tem, com quem não, você é casado? É sempre, eu acho que é uma coisa mais conservadora que machista. É sempre assim, se tá casada e se envelheceu bem, tanto para homem quanto para mulher. Pergunta 7. Você tem a preocupação dos seus filhos não cometerem nem por um segundo atitudes machistas em relações amorosas? Vocês conversam muito com eles? A gente conversa, mas o Pedro uma vez falou para mim uma coisa muito boa, que ele falou para mim, é que tá chato. E eu falava, Pedro, mas você tem que entender o momento, aquilo que a gente estava conversando. Ele falou assim, não, mas é que elas ficam falando coisas que a gente já sabe. Uhum. Eu nunca achei que mulher tem que ganhar menos que o homem. Eu nunca achei. Eu falei assim, mas você faz parte de uma estrutura... Que achou isso muito tempo. Que achou isso muito tempo. Então, você precisa fazer a sua parte. Mas quando ele me falou isso, eu entendi que ele já tinha nele...
Já veio com o drive. Os nossos ensinamentos, mas vem com esse drive já. Sim. É uma geração que já não tem a coisa também do gênero está muito diluída e a percepção disso, e a compreensão disso, né, das paixões e disso que a gente estava falando. Então, eu acho que a gente já andou. Ele falou na continuidade dessa conversa, ele também me deu um prêmio como mãe, que aqui você também é mãe. Eu amo. Ele te deu uma medalha porque vocês nunca bateram, né? Exatamente. Ele falou exatamente isso. É vocês que fizeram, vocês que resolveram não bater nos seus filhos. E você e o Luiz apanharam. Eu nunca pensei que ele tivesse sacado que isso foi uma escolha, né? Não um esforço, mas uma escolha de não bater. Né? Eu já belisquei o cotovelinho da minha filha, porque ela tava, tipo, me chutando. Eu dei um belisquinho, assim, de unha no cotovelinho dela. Eu fiquei 1 mês doente. Pra gente, terrível. É isso mesmo. Você falou uma vez no Bial, dando entrevista, que você gosta de observar vizinhos pela janela. Já viu peladinhos? Sempre tem, né? Que safadinha, era só isso que eu queria saber. Não, tem um casal do lado do meu prédio que... não devia falar que vai dar para saber o endereço, mas eu acho que eles gostam de se mostrar pelados. Um pouco. Mas eles fazem um... Não, eles transam. Eles transam? Tem uma coisa qualquer que eles gostam de se exibir. E assim, se eu estou passando lá e eles estão, eu dou uma olhadinha, claro. Claro, né? Gente, safadinha. Chama o Luiz e fala, olha lá. Não chega a ser como diz, um programa em família para nós. Faz uma pipoca. A luz é ruim, digamos assim. A luz é ruim, é maravilhoso. O Luiz fala, eita, essa luz não vai dar para assistir. Tá muito ruim, chega. Vamos sair, vamos fazer outra coisa. Muito bom. Aí, pergunta 9. Você deu uma festa de aniversário, que eu não fui, e eu sofri horrores, acho que eu tava com Covid. Daí você me mandou umas fotos, e nas fotos você tava, tipo, levantando uma saia. Muito sexy, abrindo um espacate na pista. E eu fiquei pensando, esse tipo de foto, o Google não entrega seu. Não tem, né? E aí, assim, como não te descobriram? Você ainda não fez um papel de uma mulher fatal, sexy, sexual, assim, né? Ultimamente eu tenho feito mais, né? Não, mas assim, total, não. Porque essa foto era tão boa, você dançando meio, levantando a saia, tipo, Tati, a festa foi uma... Tá por sua conta. Esse pacote tá... essa. Mas assim, porque assim, essa festa, quando eu vi vídeos dessa festa, toda festa, Você se entregou. Eu me entrego em toda festa, eu sou a rainha da pista. Então, eu adoro dançar, e eu tava com um vestido comprido que me impedia de dançar, e eu prendi ele na calcinha bem preso para eu poder dançar. Então, acho que você viu essa... tá maravilhosa. Mas, assim, eu fico isso muito a Globo não criança, muito criança não, muito... Nesse lugar que eu falei que é a própria vida, nesse lugar que eu acho que é a nossa grande potência, que a gente usa muito pouco, que é quando você olha para alguém e o brilho dos olhos de ambos, mesmo que você não vá se apaixonar pela pessoa, mas aquele encontro, aquele lugar, esse lugar do maravilhar-se, né? Sim. Esse lugar da grande vida, a gente tem dentro da gente essa potência. Aquela foto era tipo, tô com muito tesão em mim, sabe? Era muito... Vou imprimir essa foto e botar na frente da minha mesa de Essa trabalho foto é para me muito lembrar boa. de você. Vou escrever essa frase nessa foto. Tô com muito tesão em mim. Muito tesão em você. Agora vem a meia pergunta, né? Só para fazer a piada com 9 perguntas e meia de amor, que é o seguinte: tem homem que não acha mulher engraçada sexy. Eu sou obcecada com isso, eu também sempre trago essa pergunta. Porque ao longo da minha vida, teve cara que falou para mim, você é bonitinha, mas você faz muita careta porque você fica fazendo piada. Que acho que é aquele cara que gosta da sonsa, que vai rir das piadinhas do macho e que não se põe na vida, não se põe no jogo ali, né? Então, a minha pergunta é quando você completa a frase, que é: mulher engraçada não é sexy pra homem que? Que tipo de homem? Desculpa, babaca. Ótimo. Homem que não sabe se divertir. Homem babaca. Não, porque na verdade você sabe uma coisa que assim, que eu fico falando, o problema, vou completar essa questão com uma questão muito boa. O problema de quando você vai envelhecendo, dentro daquele noia de envelhecer, o que você vai envelhecendo é que você vai fazer umas cenas de sexo que todos trepamos sempre, né, na vida inclui isso. Quando você fica mais velha, a imagem que você tem da sua cara de tesão, ela é jovem.
E você está mais velha. Então, se você tem que fazer isso no cinema, na TV, quando você se olha lá mais velha, fazendo Cara de tesão. o problema da sexualidade, do tesão apresentado no audiovisual, é o rosto, não é o peito, nem a bunda, nem nada. É o rosto, porque você fazer aquela cara de... Sei, o bocejo contido. E eu fico pensando que, na verdade, eu sou uma pessoa engraçada, eu acho que eu sou uma pessoa engraçada na cama, idem, aqui, né, papo confessional com Tati Bernardi. Mas eu acho que tem uma coisa que que assim, me dá tesão, e que é esse sexo engraçado, esse sexo onde você é capaz de rir, a gente é capaz de rir junto. Mas eu acho que tem uma coisa que essa cara, ela pode ser destruidora. Então, eu fico pensando que as revistas e as coisas eróticas, elas deviam investir numa pessoa, numa pose sexy, mas com um rosto muito traquina, assim, muito... bem-humorado. Entendi. O humor. O Entendi. humor é uma coisa, para mim, altamente tesoura. A TPM uma vez queria que eu fizesse aquela... Nos meus bons tempos, que eu fosse uma trip girl. E eu falei, só se em todas as fotos eu puder estar fazendo careta. Porque se eu tiver que fazer a fotinho imagina você, do bocejo contido, eu vou rir demais da minha cara. É muito bom do bocejo contido. Não dá. Aquela cara de camelo. Não dá. Eu falei, se eu puder fazer careta... Ele falou, você faz uma de camiseta e calcinha? Eu falei, faço se a camiseta for do Simpson. E eu tô fazendo uma caretinha. Porque se eu fizer uma lingerie não vou fazer, porque aí não é questão de... Mas o pior é que faz sucesso um pouco, essas caras, né? Sei lá. Não sei, Não sei. É porque a gente é ligada em clichê. Eu sou cínica demais pra ir pra coisa clichê do que é sexy, sabe? Eu acho que você também vai numa coisa mais do... Você vai rir da sua cara se você fizer essas caras. Sim, mas eu sou bem romântica, assim. Eu também faço aquelas caras lânguidas, né? O lânguido tudo bem, uma vez um amigo meu falou uma coisa genial. Ele falou assim, mulher é louca, né? Que mulher transando, de repente, está lá transando, aí a pessoa segura o seu rosto e faz assim, ó. Ataque de riso. Aí a gente fala, o que foi? Aí a pessoa fala... Tá passando mal? Nada. Não, é só porque eu quero olhar no fundo da sua alma. Qual?